Me fala, você é mais esperto Que o diabo. Dava até pra colocar a musiquinha agora, sabe? Esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, ele deveria ser lido já na nossa adolescência. Deveria ser material didático. Porque na adolescência é a idade que a gente tá aprendendo a tomar nossas próprias decisões. Então a gente por a gente mesmo, a gente decide o que é bom e o que não é tão bom assim, né? E continuando a saga Pior Ano da Minha Vida, eu já citei esse livro em um outro vídeo, porém eu quero dar ênfase nele agora. Vou falar só dele, porque faz parte de um dos desafios da semana, tá? Beleza? Então, vamos lá. No livro, Napoleão Hill, que foi escritor, filósofo, estudioso, não tem como definir esse cara com uma palavra só. No livro ele tem uma conversa com o diabo. Para mim faz todo sentido isso daqui ser realmente uma conversa com o próprio maligno, mas se você é mais cético, tenta ter uma visão do que eu for falar aqui, ou se você for ler o livro, da sua própria dualidade mesmo, o seu lado bom e o seu lado ruim, que isso não tem como negar que todos temos, né? E vamos lá, ler um pouquinho. Eu separei algumas partezinhas do livro, porque não tem como eu fazer a leitura dele, né, inteira. Gostaria muito, mas acredito que ninguém iria dedicar esse tempo todo para ver e ouvir a leitura. E eu vou começar falando com uma parte que eu gostei mais, porque eu vejo as pessoas ao meu redor que caem muito nessa tentação, sei lá, como dizer. Mas eu até acendi um cigarro pra ler essa parte, porque é muito boa. Carlos, você tem um isqueiro aí? É? Tá. Disso aqui ele não me pega, tá? Disso daqui ele não me pega. E é inclusive disso que eu vou falar. Napoleão Hill perguntando: você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarro. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. O diabo responde: você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade da concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens, velhos, de ambos os sexos, que fumam mais de 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Napoleão Hill pergunta: nunca pensei que cigarro pudesse ser uma arma de destruição, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Resposta do diabo: eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os seus pais e irmãos mais velhos. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? O diabo responde: sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube dos 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e se esbaldar no sexo.
e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Sabia que o primeiro cigarro que eu fumei, que eu experimentei na minha vida, eu peguei da carteira do meu pai. Pai, se você ver esse vídeo, essa é a verdade. Inclusive, passei um pouco mal, fiquei bem tonta e foi assim, o suficiente para eu ver que aquilo não era pra mim. Depois, mais tarde, eu acabei fumando mais umas 3 vezes em festa, aquela coisa, né? Hábitos vêm em trios, então, em dupla, em trios, então se eu tava num ambiente onde eu tava bebendo, já puxa a outra coisa. Eu tinha um hábito ruim antes, não vou falar nesse vídeo, mas acabava trazendo essas outras coisas. Outra parte interessante do livro que ele fala é sobre a alienação. A nossa mente, ela é um amontoado de hábitos e muitos se formam ainda lá na nossa infância. E aqui, Napoleão Hill pergunta, né, o que significa alienação e como que ele pode descrever. Aí vem o diabo com a resposta. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias em sua mente. Ele fala também que a alienação, ela vem dos nossos próprios pais, líderes religiosos, escola. E todo esse meio contribui para que a gente vá crescendo de forma limitada. E muitas vezes, né, às vezes a gente até quer questionar, mas isso acaba sendo um insulto para os mais velhos. E aí a gente acaba entrando nesse círculo vicioso, né, de ter que seguir, às vezes, uma religião específica dos nossos pais, o pensamento, as ideias que eles têm. E é isso, a gente vai... O ciclo vai se repetindo, enquanto não aparece uma pessoa que pense, que não seja alienada, infelizmente o karma se dá continuidade, né? Abre parênteses. Cuidado, pais, não transformem o filho de vocês em um alienado. Deixe eles se expressarem, conversem com eles, ouçam eles. E é isso. Outra coisa que eu não vou aprofundar muito aqui, mas ele fala que é sobre a nossa má alimentação, sobre o medo que a gente tem de críticas. Disso também é outra coisa que ele não me pega mais, porque senão nem estaria gravando esse vídeo, né? Mas, e a real é que você tem que achar meios pra abafar essa vozinha na sua mente do medo do julgamento, né? Até porque até pessoas próximas vão falar de você. E é justamente isso que dói, né? Acho que é mais isso do que pessoas aleatórias. Inclusive, outro dia me chamaram de metida, uma parente minha. É claro que eu levei uns dias trabalhando isso dentro de mim, me magoou um pouquinho, mas quando alguém te julga, tem mais a ver com o olhar que ela tem do mundo e não com você mesmo. Então, e também se você for parar pra bater em cada cachorro que late na rua, você não vai chegar no seu destino nunca. Voltando pro livro, outra pergunta. Napoleão Hill pergunta: qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver
e manter hábitos de pensamento positivo. Aqui ele estava falando sobre como o ambiente, né, ele influencia o nosso estilo de vida. Resposta. O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável, que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, por meio de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como mastermind. O mastermind consiste na associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente hábitos para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido, por meio de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos em todos os momentos da vida buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente, garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. A responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo. Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Eu vou repetir. Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Essa questão de ser influenciado pelas pessoas, né, ao redor, ela é bem delicada. Eu sugiro que você faça esse reconhecimento de que pessoas talvez você precisa se afastar por um tempo, porque é necessário, às vezes é necessário, às vezes não. Se você vê que a pessoa é tóxica, você precisa se afastar, não tem outro jeito, sabe? E cada um tem seu tempo de evolução. Às vezes você quer levar aquelas pessoas que estão perto com você, mas não tá no tempo delas. Então você é responsável por você, como disse ali, agora eu já saí da página, mas você tem a sua autorresponsabilidade de não deixar que o meio te influencie, né? E geralmente as pessoas que mais têm influência é cônjuge, pessoas do trabalho, e amigos próximos. Seria um prazer que vocês lessem esse livro, até porque eu tive que pular muita coisa, né? Tem uma parte que ele fala da alimentação, como a alimentação ela bloqueia muito dos nossos sentidos mesmo. Se você for ver a fundo, a gente perde percepções das coisas. Teve outra parte também que ele fala sobre a diversidade, que é uma coisa que a gente está vivendo, né, hoje, que a gente não tem o controle das coisas, a gente controla o que acontece a partir disso, e que o fracasso, ele só é fracasso quando a gente aceita, né? Sendo assim, a gente vai continuar tentando. E eu finalizo o vídeo com essa frase aqui, que é, abre aspas, ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam de salvação. Fecha aspas. Gente, obrigada pela atenção e leiam o livro. Comenta aí qual é a parte que você mais gostou. Eu sei que agora tem gente que já tá me acompanhando e eu tô tipo... Foi!